Olá pessoal, bom dia, Shalom, que Deus o Eterno esteja abençoando a sua vida de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa. Aqui é seu amigo, professor Kleber Guedes, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui, se você ainda não está nos seguindo, venha seguir, deixa seu joinha aí. Participe comentando aí na rolagem aí de comentário e vai convidando outras pessoas, porque hoje o tema é interessante. Quantos deuses existem nas escrituras? O senhor já estudou esse assunto, tá certo? Então hoje nós vamos abordar essa temática aí, foi sugerida por algumas pessoas, e nós vamos hoje avançar no conhecimento dessa questão, né? Quantos deuses existem na Bíblia? Quem desejar participar conosco, as pessoas podem entrar, as pessoas podem participar, e vai ser muito bom a gente poder ter um diálogo, né, saudável, maravilhoso, sobre este assunto, né? Esse assunto aí que é debatido há muito tempo por muitas pessoas, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Quantos deuses existem nas escrituras sagradas, certo? E para iniciar esse estudo, eu quero convidar você a ler um texto da Bíblia que encontra-se em Gênesis. Você que tem a sua Bíblia aí, por favor, abra em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Amém? Gênesis 1 é o texto que nós vamos estar lendo nesse exato momento. Está escrito assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, é o primeiro texto que nós estamos lendo nessa manhã. E quero ler também o Gênesis capítulo 2, que vai falar do princípio da criação também. Bom dia, Tazinho, bom dia a todos que estão chegando por aí. Hoje nós vamos estudar sobre quantos deuses existem nas escrituras. É o tema, quem quiser já entrar aí é só pedir para subir, que a gente coloca você, tá bom? Gênesis 2, vamos ler Gênesis 2. O versículo 4, o versículo 1 diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O versículo 4 diz: esta é a geração dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Então eu queria chamar a atenção de vocês para o que está informado aqui no versículo 4. A maioria das traduções, como eu li aqui, está escrito assim, a última parte do versículo: quando o Senhor Deus criou. A palavra Senhor aqui são as 4 letras do tetragrama, que refere-se ao nome do Eterno, que é Yehová. Então aqui é uma referência ao nome do Eterno. Aqui esse Deus, a palavra Elohim, Deus, não é o nome do Deus que nós servimos, né? Não é o nome.
o nome dele é Jeová. Uma das pronúncias que a gente pode pronunciar, não sabemos a pronúncia correta, mas eu só quero deixar claro para você, que esse Deus aqui ele é identificado, com que nome? Com o tetragrama. Se você pegar a Bíblia, por exemplo, de Jerusalém, essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia de Jerusalém, vai estar Yahvé, no dia que Yahvé Deus os criou. E é interessante que existe a palavra existe aqui a palavra Elohim e existe aqui a palavra Jeová, que é o tetragrama para identificar. Então, quando você lê Gênesis capítulo 1 e diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, esse Deus não é identificado. Mas aqui no versículo 4, dentro do mesmo assunto, dentro do mesmo contexto, é identificado o Deus que criou os céus, que criou a terra, o Deus que criou todas as coisas, que é o Yud-He-Vav-He, o Yahvé, o Jeová, Javé, Se tiver na sua Bíblia, uma Bíblia Almeida, talvez esteja Senhor destacado com letra maiúscula, para que as pessoas entendam que esse Deus aí é o Deus que tem o nome como tetragrama. Então, diante disso, quem quiser vir participar, podem vir, para que a gente possa então aqui avançar no desenvolvimento da temática, certo? Então tem algumas considerações que nós devemos fazer quanto à palavra Elohim, certo? Existem pessoas que fazem parte do movimento politeísta e eles entendem, que Gênesis 1, quando tem a palavra Deus aqui em português, em hebraico está Elohim, eles entendem que aqui a palavra significa deuses, devia ser traduzida por deuses, porque a palavra Elohim, no seu sentido plural, no seu sentido literal, melhor dizendo, significa, um plural. Existem 3 palavras hebraicas que é traduzido para Deus no português. El, Eloah e Elohim. El, Eloah e Elohim. Eloah é singular. Elohim é plural. El era uma divindade, uma deidade cananeia. No contexto cultural histórico, se você buscar, você vai saber que ele era um nome do deus cananeu, dos cananeus, principal. E a palavra Elohim era utilizada para referir-se aos outros deuses que as pessoas acreditavam, certo? Quanto à palavra Eloá, era quando você ia referir-se a uma divindade única. No entanto, interessante falar que esses termos, dentro até mesmo dessa cultura, elas não eram termos exclusivos para referir-se somente a deidades, a divindades, aos deuses, como assim você entende e acredita. Esses termos também era utilizado para referir a autoridades da época, como a reis, a sacerdotes e a pessoas que estavam revestidos de uma determinada autoridade. Então aqui a gente está mostrando, se por exemplo, você pegar esse livro aqui, ó, primeiro volume do Novo Testamento Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento, e você for consultar justamente
essa questão que eu estou falando, você vai encontrar essa informação que ora eu acabei de falar para você. Vou ler aqui, ó. A informação diz assim: ele é o nome semigenérico comum para a divindade. Ele também é o nome do maior Deus em algumas culturas, como evidenciado nos textos. Ele é o Pai primordial de deuses e homens, às vezes servo, normalmente compassivo, sempre sábio em julgamento. Alguns nomes compostos também têm equivalente o mesmo, né? Outra parte aqui: enquanto ele é um nome genérico para o Deus de Israel, ele é usado. Tá funcionando. E aqui ainda não. Enquanto ele é um nome genérico para o Deus de Israel, ele é comumente usado com descrições, Deus justo, tal. O nome do povo de Deus, Israel, é formado não com um elemento teofórico, mas como ele. Isso sugere que a ligação entre Israel e ele, historicamente, é anterior à ligação com Javé. Aliás, a história do nome de Javé é tão complexa que nenhuma linha histórica clara pode ser delineada, como se deve interpretar. Êxodo 6, 2 a 3. Ele é usado mais às vezes em textos mais antigos, ou arcaicos, certo? Então, o que aqui está falando? Né? O que nós podemos entender, então? Que o primeiro nome que o autor, os autores do Novo Testamento, que você vai ver os patriarcas utilizando para se referir, né, ao Deus verdadeiro, segundo o ponto de vista bíblico, você vai ver que sempre é usado ele, né? E o autor da Bíblia vai empregar esse termo para se referir, né, ao Deus verdadeiro. E você vai ver em vários outros textos mais adiante a palavra Elohim. A palavra Elohim é a que mais aparece. Só que tem uma curiosidade que a gente deve falar para os irmãos, que a palavra Elohim, ela quando é utilizada, só eu abrir aqui um pouquinho. Quando essa palavra ela é utilizada para... Um momentinho, gente. Quando a palavra Elohim, ela tem um adjetivo, ela tem um verbo, ela tem algum tipo de palavra que está em singular, então a palavra Elohim, ela não pode ser interpretada como se diz assim, no seu sentido plural numérico, mas sim no sentido de plural de qualidade, né? De poderes, de virtudes, que aquele determinado ser... Então aí não se aplica em Gênesis 1, né? O que você está falando, então. Deixa só eu concluir aqui, aí eu passo para o senhor, tá bom? Então, a palavra Elohim, como eu disse, quando tem uma palavra no singular que a antecede, certo? Então essa palavra, Elohim deve ser interpretado como um plural qualitativo e não quantitativo. Não é um plural numérico, certo? Para sustentar o que eu estou falando, eu vou fazer aqui, apresentar aqui para vocês aqui, essa obra aqui, a Torá. Vou ler um comentário aqui, que diz assim: Elohim tem em hebraico a forma plural para indicar que Deus compreende e unifica todas as forças infinitas e eternas, para que não se pense que são muitos deuses. O verbo bará criou,
foi empregado no singular imediatamente depois de Elohim. O exegeta Abraham Isra argumenta que esta palavra não é nada além de plural majestade concebido pelo homem devido às múltiplas e ilimitadas manifestações de Deus. Então aqui, segundo esse rabino, essa palavra ela não tem a ideia de ser entendida, de ser ensinada como um plural numérico. Tem outra obra aqui, que eu posso ler para os senhores. Eu só estou falando sobre o significado, assim que eu concluir aqui essa parte, eu já passo para vocês, se quiserem participar. Essa obra aqui, ó, né, que é o Guia de Wigton para a Bíblia, um ensino bíblico e completo. Né? Olha só, aqui diz assim, os 4 nomes principais de Deus são Elohim, El, Adonai e Jeová. Qual é o significado do nome Elohim? Esse nome refere-se ao poder e à força de Deus. Ele também é o primeiro nome do Senhor encontrado nas Escrituras. Está aqui. Então, a palavra Elohim, de acordo com esse comentarista, quando aplicado para o Criador, não tem a ideia de dizer que existe uma quantidade de Deus. Não é um plural numérico, mas é um plural que refere-se às qualidades desse Deus. Né? Tem outros dicionários também que eu poderia me utilizar aqui, que vai trazer a mesma ideia, certo? Aí por que a palavra em Gênesis, capítulo 1, a palavra Elohim, é um plural qualitativo e não quantitativo? Por causa do verbo que antecede a palavra Elohim, que é o verbo bará, que está no singular. Essa é a primeira razão, certo? No princípio, lá diz, criou Deus. Então, toda vez que tem um verbo, um adjetivo, algum tipo de palavra no singular que antecede a palavra Elohim, que esteja no singular, então Elohim é entendido como um plural qualitativo e não quantitativo. Quando é uma palavra plural, aí sim é um plural numérico, a palavra Elohim, certo? Se você abrir Êxodo capítulo 20, por exemplo, os senhores vou dar um exemplo bem claro para vocês. Ó. Quem tem a Bíblia aí, ó, Êxodo capítulo 20. Olha o que está escrito aqui, ó. Eu sou o Senhor teu Deus. Mais uma vez aparece aqui o nome desse Deus, né, que está em Senhor aqui, em letras maiúsculas, mas aqui é o tetagrama. Eu sou Yud-He-Vav-He, teu Elohim. Eu sou, veja aqui que as palavras que antecedem a palavra Elohim aqui está no singular. E esse Deus também é identificado. Aí, se você for para o versículo 3, diz assim, não terá outros deuses diante de mim. Veja que a palavra que antecede Elohim aqui está no plural. Outros deuses, certo? Outros. Então, é simples entender. Então, aqui, Elohim é plural numérico, porque está falando de vários deuses. Enquanto Gênesis 1 é plural qualitativo, porque está falando de uma única só pessoa. Eu vou deixar o soldado falar um pouquinho, depois a gente continua aqui ampliando o que já iniciamos. Pode falar, meu irmão. Bom dia aí para o irmão aqui, paz e graça, certo? Nós temos que fazer algumas ponderações. Se eu puder abrir a câmera, fica melhor para a gente bater o papo. Eu tô sem camisa, mas eu posso vestir uma camisa depois e abrir a câmera. Mas antes de eu ir atrás de uma camisa, irmão, nós temos que fazer algumas ponderações, né?
O irmão, ele pegou Gênesis 1 ali e falou que quando diz assim o verbo bará ali, ele antecede o Elohim, não tem como ter a pluralidade de pessoas. Só que assim, irmão, a gente tem que entender que essa fala de Gênesis 1, verso 1, não é Deus falando, não é uma ação sendo efetuada, é uma ação já efetivada. A fala aqui é do próprio autor, aquele que escreveu o livro. Então não podia estar em consonância o verbo com Deus, porque o que ele está narrando aqui é simplesmente isso. E no princípio criou Deus os céus e a terra. É uma ação já efetivada. Já é uma ação feita. Então não tem como no verbo bará, que está criado, ser plural. Não tem criados, não. Criado, já está efetivada a ação. Então, assim, quando você vai para Gênesis 1, verso 26, que Deus diz, aqui é uma palavra, é Deus falando, não é mais o autor. E aí você vai ver o verbo, ele fazendo consonância e acompanhando a pluralidade da palavra Elohim. Porque disse Deus, façamos o homem. Olha só aqui. Façamos aqui, está no plural. E Deus aqui é o mesmo pessoas. Então, o próprio Deus está falando, o verbo ali, ele está em consonância. Ele está dando continuidade. Só que quando você vai para o verso 27, já não é mais a voz de Deus, mas a voz do autor narrando o que Deus fez. E criou Deus o homem. O verbo lá é bará. Então, quando é uma ação já efetivada, claro que o verbo tem que ser no singular. Ele não tem por obrigação de dar continuidade em consonância com a palavra Elohim, deuses. Então, assim, não tem como a gente dissuadir isso se a gente não entender quando é Deus que está falando e quando é o autor que está narrando uma ação de Deus já efetivada. Então, quando você vai para Gênesis capítulo 1, verso 26, Kleber, você vai ver assim, e disse Deus, façamos. Ali é uma clara evidência que há mais de uma pessoa ali na criação. Então, não temos como discordar disso. O irmão entende ali em Gênesis 1, 26, quando Deus diz façamos? Não. Como é que o irmão interpreta Gênesis 26 aqui? Tem uma coisa aqui. O que eu expliquei aqui? Que a palavra Elohim, que é plural, quando ela é antecedida pelo verbo, um adjetivo, algum tipo de palavra que esteja no singular, essa palavra Elohim, ela não pode ser traduzida como plural numérico, mas sim como plural qualitativo, certo? Falando das qualidades, dos poderes deste ser, certo? Aqui em Gênesis 1, a palavra bará está no singular, está dizendo que esse Deus aqui, ó, ele é um. Tá falando Mas sempre bará vai estar no singular, irmão. Vou explicar para o senhor. Esse Deus aqui é um Deus, não são vários deuses. Se aqui, Eu sei, irmão. Não, deixa eu explicar para o senhor entender, ué. Eu já ouvi, o irmão. Não, você tá Eu já assim, entendi. Você sabe, aí eu fiz a explicação, aí o senhor contestou. Mas é porque o irmão está repetindo a mesma coisa. Aqui é plural numérico? Vamos lá. Se for plural numérico, aí o senhor mostra para mim as evidências dentro desse texto que mostra que aqui é um plural numérico. Pronto, vamos lá. Olha só. Eu já entendi. Eu estou dizendo aqui para você que é um plural qualitativo. Eu mostrei. Mas eu já expliquei para o irmão
O irmão não está me ouvindo. O irmão não está me ouvindo, Kleber. Eu expliquei para você que em Gênesis 1. Não, mas você Olha, está vamos lá. falando Eu isso aí, expliquei para o irmão. Gênesis 1, 26, a gente pode entrar lá. Eu estou falando. Pronto. Calma aí, irmão. Deixa eu te falar. Eu estou falando como que se deve ser interpretado a palavra Elohim. Está cheio de catarro. Assim, ó, Desculpa, irmão. você Desculpa. tem que procurar saber, eu tenho que procurar saber como interpretar a palavra Elohim, certo? Porque a palavra Deixa eu- Elohim, ela é plural. Aí tem vários textos da Bíblia que ela vai aparecer no sentido de plural mesmo. Por isso que é traduzido por deuses. Você viu que eu li lá em Êxodo capítulo 20? Não terás outros deuses antes de mim? Ali é traduzido no sentido literal da palavra, Elohim, deuses, certo? Porque ali é antecedido por uma palavra plural, antes de Elohim, por isso é deuses. Aqui a palavra Elohim, ela tem que ser traduzida no singular, por causa do verbo bará que antecede essa palavra. Aí se você for para o capítulo 2, versículo 4, que eu li aqui hoje, vai identificar esse Deus, o capítulo 2, versículo 4. O versículo 4 diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Ó, o Senhor Deus Aí os deuses criou. criou aí, é o quê? Plural ou é singular? Aqui é singular. O, Mas os criou, o. Deus os criou. Não está os. Tá o. O Senhor Deus. Eu volto à mesma pergunta, porque o irmão ele está girando em círculo. O irmão está girando em círculo. Eu te apresentei uma problemática e o irmão não está trabalhando a problemática que eu apresentei para o irmão. Deixa eu falar com você. Aí vai ficar difícil da gente conseguir avançar, porque assim, irmão, eu entendi o que o irmão está dizendo, eu compreendi, só que eu apresentei uma problemática para o irmão. No lugar do irmão trabalhar a problemática que eu apresentei para ti, o que o irmão está fazendo? O irmão está reafirmando aquilo que você já disse. Eu já entendi isso aí. Tudo bem, tá tranquilo, não tem problema isso aí. Mas o que eu estou mostrando para você é que o verbo bará, ele nunca vai aparecer no plural. Por quê? Porque é uma ação efetivada. É uma ação que já foi efetivada. E é uma fala do autor da escrita. Quando Deus fala, que é o texto que eu apresentei para o irmão, lá está plural. E disse Deus, façamos. Quando Deus fala, olha, presta atenção, eu vou te dar outros exemplos, Deixa eu terminar, irmão, deixa eu construir, para que o irmão possa trabalhar a problemática. Aí, vamos abrir o texto de Gênesis 1, 26, 27, aí a gente vai trabalhar esse texto. Eu só quero concluir a questão aqui, sem entender, a gente entendeu, né? Que aqui a palavra Deus aqui ela não pode ser interpretada como plural numérico. Porque se é plural numérico, então a tradução tinha que ser deuses. Por isso que você não vê nenhum tradutor traduzir essa palavra, quando aplicado para o Criador, no plural de deuses. Porque não é entendido, interpretado como plural numérico, mas como plural qualitativo, falando das qualidades, dos atributos desse Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Agora, então, a gente vai para Gênesis capítulo 1, versículo 26, que o senhor está querendo analisar. Aí eu quero que o senhor abra a sua Bíblia aí o senhor faz uma análise, aí depois eu vou fazer uma análise. Pode abrir a sua Bíblia aí, pode fazer a explicação. Por favor. Vamos lá. Eu vou repetir da mesma forma. Eu acho que o irmão entendeu a minha pergunta, que o irmão é uma pessoa inteligente. Eu vou voltar a mostrar para o irmão. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, verso 1, isso aqui é uma fala do narrador, não é Deus falando. Aqui não é Deus. Não é Deus narrando a criação. Aqui não é Deus. Aqui é o narrador dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia
abismo ou trevas na face do abismo da terra. Então você vai ver que aqui o narrador ele está narrando algo. Quando você vê Deus falando através da palavra, Deus dizendo e o narrador apenas escrevendo, você vai ver em Gênesis 1:26, onde então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. A pergunta que eu te faço, se no princípio criou Deus os céus e a terra, e no verso 26 ele diz façamos aqui nessa frase aqui, o verbo façamos aqui, ela indica ou não indica uma pluralidade de pessoas na criação? Você concluiu? Concluí. Aí eu fiz a pergunta, eu queria que o irmão trabalhasse o verso 26 para mim, por favor. Vamos trabalhar o texto. Você disse aqui, ó, quem disse Gênesis 1:1 é o narrador. Da mesma forma, quem vai falar Gênesis 1:26 e 27 é o narrador também. Aqui é uma narração. É uma narração, mas que Deus falou, correto? Você vai ouvir? Ó, o narrador, ele está narrando o que aconteceu. Aí ele vai informar o que Deus disse, certo? Aí a gente vai analisar o texto aqui. Eu disse para você, quando a palavra Elohim, ela é antecedida por uma palavra que esteja no singular, né? Então Elohim deve ser traduzida no singular para outra língua, que Deus no singular, por exemplo. Aí vamos ver como se alguma vez aqui nesse texto aqui a palavra Elohim, ela é traduzida no plural. Olha só. Também disse Deus. A palavra aqui não está escrito. Também disseram deuses. Deuses que falaram. Então, quem falou aqui, de acordo com o narrador, é Deus. Então, é um Deus que falou. Aí o narrador agora vai informar o que esse Deus falou. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, o que está informando aqui? Que Deus, ele falou estas palavras para uma pessoa ou para outras pessoas, para um ser ou para outros seres. O texto não está dizendo que ele falou para si. Ele falou para outros. Segundo o texto que nós acabamos de ler, já existia peixes, já existia animais, já existia, se você olhar o contexto, o mundo celestial, já existiam outros planetas, Sol, Lua, anjos, já existia um monte de coisa. Certo? E aqui está dizendo que Deus falou, façamos o homem. Então, esse homem que seria feito, que seria criado aqui, esse homem teria a imagem e a semelhança que este ser, que Deus falou, que ele tinha, esse Deus tem também em si. Então, o homem foi feito segundo essa imagem e semelhança que Deus tem e que esse outro ser, ou seres que Deus se comunicara ali nesse momento. Aí o versículo 27, novamente vem aqui, ó. Criou Deus. Novamente a palavra aqui está no singular e a palavra Elohim traduzida também no singular. Então, quem que criou o homem? Foi este Deus, que é um Deus singular. Agora a gente vai para a interpretação, né? Então, tem algumas linhas de interpretação, de entendimento desse texto. Segundo o que pensa grande parte do judaísmo, entende-se que Deus aqui, ele falou, estava comunicando com a sua corte celestial a respeito da criação do homem, certo? Se você olhar outros textos, como o texto de Jó, vai trabalhar essa ideia aí, né, de Deus falando com os anjos da criação do homem e etc. Existe outra interpretação, que essa interpretação já é uma interpretação mais moderna, que ela é baseada no Novo Testamento, né?
em alguns textos do Evangelho de João, alguns textos de Paulo, do autor aos Hebreus, que vai entender que Jesus ali, ou que Deus ali, Jeová, Yahvé, Yehová, Javé, não sei como se queira falar, ele estava falando com seu filho, certo? Se nós pegarmos Colossenses capítulo 1, versículo 15, por exemplo, vai dizer que o Filho de Deus, ele é a imagem do Criador. A imagem de Deus, a imagem do Deus invisível. Se você pegar Hebreus capítulo 1, versículo 3, vai dizer que o Filho de Deus, ele reflete a imagem da pessoa de Deus. Entende? Então, é provável, se você aceita o Novo Testamento, você pode entender e interpretar que aqui que o Deus estava falando com seu filho Jesus. Certo? Ou quem nega essa informação ou essa interpretação do Novo Testamento vai entender que aqui Deus ele estava falando com a sua corte celestial. No entanto, Deus aqui não é um ser plural. Porque não tem elemento no texto dizendo que aqui foi um Deus plural que criou todas as coisas. Aqui está escrito que é um Deus singular que cria todas as coisas, que cria o homem, que cria tudo. Certo? Então, eu estava caminhando aqui para explicar o que significa a palavra Deus ainda. Para a gente avançar aí. Deu para você entender, irmão? O rapaz, não sei se o rapaz saiu. Ô Moré, tudo bem? Bom dia. Eu tô bem. Tudo bom com o senhor? Tô numa praça aqui de Teresina, aqui no centro de Teresina, aqui trabalhando, aí eu... Como tá fazendo um frio bom aí, hein? Aqui é show de bola. Eu sou do estado do Tocantins, só que eu atualmente não moro no Tocantins, então Aqui eu tô usando um cachecol, que é por causa do frio, né? Ó. Doido. Jeová do céu. Ai. Então, Moré, foi até bom você ter entrado aí, que eu estou aqui explicando para o pessoal sobre o significado da palavra Elohim na Bíblia, né? Que é traduzido por Deus no singular. Inclusive, o colega, ele citou o versículo 26, porque eu acho que na imaginação dele, ele pensa que aqui era um Deus plural que estava falando, né? E a gente sabe entendi. que não tem nesse texto razões para esse entendimento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do entendimento judaico com relação a esse versículo. Sobre a interpretação judaica, tem uma que eu gosto dela. Eles dizem, e aí pegando todo o contexto aí, por exemplo, o Eterno dá ordem às águas, dá ordem à terra para produzir animais, né? Ele vem dando essas ordens antes dele falar no verso 26. Se você ler o verso 24, 25, 26, eles são bem aproximados nessa questão. Produz a terra isso, produz a água aquilo, ele está dando ordem. O verbo assar, aí do hebraico, né? Está no imperativo, ele está dando ordem. Então, dando ordem a quem, ao que. Aí os rabinos, né, que eu gosto dessa interpretação, o homem ele é um microcosmo do universo. O homem ele é parte do universo. Quando ele diz isso, o homem é parte da terra. Por isso que o homem, o texto diz que ele foi feito do pó da terra, isso é do material terreno. Nós somos parte da terra. Tu és pó, o pó tornará. Então, nós temos a semelhança física, química da terra. Nossos componentes vêm da química da terra. Porém, nós temos o caráter, né? Nós temos o caráter de Elohim, a semelhança de Elohim, no sentido de criar e julgar, não no sentido de semelhança em si. Até porque o Eterno é Espírito, nós não somos Espírito do ponto de vista do Eterno, né? Não temos a mesma matéria em si. Mas o caráter, né?
Nós não somos, por assim dizer, da mesma essência do Criador. Aí não dá para confundir uma coisa com a outra. Então eu sou mais desse pensamento. O Eterno está falando com todos os materiais já feitos, dando ordem para ali eles formarem o bolinho de barro. Uma vez o bolinho de barro feito, o que a Escritura diz que o Eterno faz? Sopra em suas narinas a Neshimá. E o homem passa a ser alma vivente. Ele dá ordem aos materiais para fazer o bolinho de barro, o homenzinho de barro, e depois o Eterno sopra. Por isso façamos. A parte da terra é a formulação do corpo humano. A parte do Eterno é o soprar em suas narinas. Prefiro essa interpretação. Até porque se eu preferir outra, eu vou ter que explicar que a Escritura diz que o Eterno fez sozinho. Se ele fez sozinho, dizer que tem outro com ele fazendo é meio complicado, viu? Isso mesmo. Olha só. Essa é uma das interpretações rabínicas que o Moré falou. Realmente existe essa interpretação. Ele disse que Deus está aqueles que já havia sido criado. Eu vou ler aqui o comentário aqui dessa Torá aqui, ó, que ela não tem nada com o cristianismo. Diz assim, ó, façamos o homem. Antigamente era comumente entre os reis e grandes personalidades empregar o plural majestático ao falar de si mesmo. Por exemplo, segundo Samuel 24:14, Midrash tal. Porém, comenta que Deus se aconselhou com os anjos sobre a conveniência de criar o homem ou não. Certo? Então, é outra interpretação rabínica, que tem várias interpretações rabínicas. Há uns que vai dizer que Jeová ele estava apenas comunicando, aqui está falando que ele estava se aconselhando, e etc. Enfim, e como eu disse, a questão aqui que eu quero, em primeiro lugar, fazer com que as pessoas entendam o que significa a palavra Elohim, porque a falta de compreensão dessa palavra, desse termo, gera muita confusão na cabeça das pessoas. Então, nós já mostramos aí alguns dicionários, né, para os colegas. Elohim é um substantivo plural, que é mais comumente usado na Bíblia hebraica para se referir ao único Deus verdadeiro, Yahvé, enfatizando a sua majestade e poder. Apesar de sua forma plural, é frequentemente usado com verbos e adjetivos singulares a se referir ao Deus de Israel, indicando um plural de majestade ou intensidade em vez de numérico. Ah, peraí. Bem, ó. O plural de intensidade. A academia hoje, e aí eu vou citar aqui alguns que são trinitarianos, mas eles dizem exatamente isso. Eu já vi o César Cavalcante falando isso, eu já vi o Marcelo Hebraísta, que está sempre debatendo lá, o Carlos Augusto Vailate, meu professor de grego, que é trinitarista, também diz a mesma coisa, que Elohim não significa pluralidade de pessoas ou de Deus, mas é um plural de intensidade. Por exemplo, se eu quero dizer que alguém é mais que poderoso, eu digo que ele é poderosíssimo, é um superlativo. Então é um plural de intensidade. Isso é o que hoje a academia está defendendo. Porque você disser que ali tem um plural de seres, aí você vai ter problema que você vai descambar para o politeísmo. E isso é perigoso. Perfeito, é isso mesmo. Então é exatamente isso que a gente... inclusive eu demonstrei aqui, ó, essa literatura aqui, que é uma obra trinitariana, que eles comentam aqui, eu li aqui para o pessoal aqui, que fala exatamente isso. Que fala que Elohim ali refere-se à força o poder de Deus, e não a um plural numérico. Porque se dizer que o plural ali é numérico, aí não é um Deus, mas é deuses. Aí é complicado. Deuses. Aí você não vai ver nenhum tradutor traduzir Gênesis 1 por deuses. Ah, faz que nem o Bilote. O Bilote coloca foi Jeovares, sei lá, os Jeová, né, que ele coloca. Rapaz, eu pensei, igual o Carlos pensou, eu pensei que ele tava brincando. Quando ele falava assim, eu pensava que era brincadeira. Eu disse, rapaz, não é possível que o cara tá falando no sério, não. E era sério.
Eu digo, meu pai do céu. Não, mas é porque existe, você sabe que hoje, dentro dessa teologia liberal, tem pessoas que, felizmente, eles forçam a barra e começam a distorcer algumas coisas, né, para querer colocar a Bíblia em contradição e tal, né. Outra coisa interessante que a gente tem que considerar sobre a palavra Elohim, que ela não é uma palavra, como se diz assim, que sempre ela vai ser aplicada ou somente ao Criador, né? Ao Todo-Poderoso. Esse termo, às vezes, ele aparece sendo aplicado para outros seres, tanto humanos como seres celestiais. Vou dar um exemplo aqui para vocês aqui, ó. Por exemplo, Êxodo 22, 7. Quem tiver a Bíblia aí, ó, abra aí Êxodo 22, 7. Vamos ver para quem... Pega bem que o menino aqui, ó, Jesus, por favor. Êxodo 22. Versículo 7, versículo 8. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objeto e guardar, e se for furtado, aquele que recebeu, se for achado ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu mão nos bens do próximo. O que acontece aqui? Está a palavra juízes aqui, na maioria das Bíblias. Só que se você pegar uma interlinear, por exemplo, ou consultar essa palavra que aqui está por juízes, aqui é Elohim. Elohim. Então, a palavra Elohim aqui, né, chegando aí o Wesley, é usada para referir-se a quem? Aos juízes. Shalom, Wesley. Shalom, shalom. Por isso que Jesus disse lá em João capítulo 10, não está escrito na vossa lei, vós sois deuses. Né? Aqui é um dos... Rapaz, é o seguinte, o pessoal ou é ignorante ou está de brincadeira, não sei o que é. A palavra seita é partido, é uma pessoa partidária. Você tem dentro do judaísmo do segundo templo, no templo de Yeshua, tinha várias seitas judaicas. O que é uma seita? São partidos. Tinha o partido dos fariseus, o partido dos saduceus, e daí por diante. Ainda hoje no judaísmo tem suas seitas. Tem um conservador, tem um ortodoxo, tem um reformista, mas todos fazem parte do mesmo segmento, por assim dizer. Então, criaram-se uma ideia em torno da palavra seita. Aí, o que é seita? E o que é seita? Não, é porque não é ortodoxa. Mas não é ortodoxa baseado em quê? Não, porque nós temos ortodoxia. Não, eu vou perguntar de novo, baseado em quê? Não, porque... sim, a ortodoxia católica, né? Porque a igreja católica tem um ritmo, aí vocês seguiram, pegaram algumas coisas de lá e seguem ela, né? Assim, por isso que a escritura diz que vocês são filhos. Isso é ortodoxia. Parece que é o professor Cleiton. Elohim, então, não é um título só dado para o Deus vivo. E a gente tem que entender o seguinte, o que eu estou demonstrando aqui é o seguinte, que esse termo ele não é um termo monático, que na escritura hebraica ela é usada apenas para o Deus verdadeiro, o Criador. É usado também para outros seres. Por quê? Essa palavra, como a gente explicou o significado dela, ela significa comando, força, poder, autoridade. E ela também vai ser trabalhada no sentido de representatividade. Existe um ser que está representando o Criador, e recebeu autoridade para isso, por isso ele é chamado de Elohim. Por exemplo, no caso do texto que nós acabamos de ler aqui, em Êxodo capítulo 20, né, versículo 8, por que a Escritura chama esses juízes aqui de Elohim? É por causa da autoridade que eles
que foram a eles colocadas e sobre quem eles estavam representando. Então, eles estavam representando o Deus único e verdadeiro. E por isso o julgamento deles tinha que ser um julgamento correto. Certo? Eles tinham que fazer um julgamento de acordo com o que agradava o Eterno, porque eles estavam representando o próprio Deus. Poderia ser... Só respondendo aqui ao professor Cleiton, né, que ele está perguntando, que é assim, ó, nós temos as chamadas famílias de línguas, né? Nós temos o ramo semítico, né? O proto-indo-europeu, o proto-indo-asiático e daí por diante. Proto-asiático e o proto-semítico. O proto-semítico vai ter várias línguas ali, o acadiano, o sumério e daí por diante. São línguas semelhantes, o tronco semítico é o mesmo. O que acontece? Alguns autores dizem, quando houve ali a separação das línguas, então essas línguas foram divididas por famílias, e aí nesse proto-semítico, como é que eu vou usar, se a raiz é a mesma? Os homens se afastaram do Eterno e criaram suas divindades. Os homens se afastaram do Eterno e criaram suas religiões. Então o camarada levantava um pedaço de pau, fazia lá uma imagem e dizia que aquilo era o quê? Qual era o ramo semítico de língua dele, né? É o acadiano, é o sumério, é o hebreu, né? O aramaico. Então a raiz semítica é a mesma. Então ele significa poder. Qual é o poder que rege sobre aquela tribo, sobre aquela nação, sobre aquele povo? É o Zebub, é o Marduk, seja lá quem for. El é o poder que rege. El. Como é que eles iam chamar? Não tinha outra forma de chamar, iam inventar outra coisa. Mas observe que sempre diz ele, isso ou aquilo. O ele fulano, o ele beltrano. Né? Tinha as deusas também, né? Que eram a Xerá, tem uma outra que Astarte. Então tem vários deuses, veja bem que ele tem um nome, mas ele é o ele. Ele não sei o que, ele não sei o que. Baal Zebub, né? Aqui Baal quer dizer senhor, né? Até no hebraico chama marido, né? De senhor Baal. Baal não sei o que. Então Baal é o termo, é o senhor daquela terra. Quem é o senhor? É o Zebub, é não sei quem. Então você terá, além desse termo ele, um adjetivo. Veja que muitas vezes o Eterno é chamado, por exemplo, de El Shaddai. Por que El Shaddai? Uma tradução literal seria o Elohim de todas as montanhas. Porque vem de Shad, de montanha. Por quê? Porque lá nas montanhas se acreditavam que os deuses moravam lá. E as pessoas faziam culto a essas divindades. A essas divindades no acadiano, se eu não me engano, o sumério é chamado de Shadu. Shadu eram as divindades que moravam nas montanhas, na Shed. O que acontece? O Eterno toma para si o nome de El Shaddai, para que quando alguém perguntasse a um israelita qual é a montanha onde é que tu adora, qual é a montanha do teu Deus, por assim dizer, do teu El, ele disse, não, o meu é o El Shaddai, é o Elohim de todas as montanhas, porque ele é criador de todas elas. Por isso o El Shaddai significa o Elohim de todas as montanhas. Essa tradução todo-poderoso é só uma simplificação, mas se você for buscar a raiz da palavra, El Shaddai é exatamente isso, o Elohim, o El, ou o poder de todas as montanhas. Então o Eterno toma para si os nomes para dizer, olha, não existe um outro poder além de mim. Essa é a ideia. Bom dia a todos. Professores, eu queria só uma pergunta. Por exemplo, o senhor explicou sobre o L aí, só que a gente pode ver também que alguns anjos têm o L no final. É chamados nomes teofóricos, né? Sim. E como é que fica isso aí? Esses nomes eles foram criados antes dessa palavra que o senhor está explicando? Ou foi uma adaptação? Na verdade, bora lá. O Eterno se comunica com o ser humano dentro da própria língua humana, certo? Então, aquele anjo, naquele instante, naquele momento, o que ele vai fazer? Michael, por exemplo. Se eu pegar Michael, quem é como ele? Então, aquele anjo que está ali, que alguns dizem que até o Yeshua, né, tem essa defesa aí. Não sou muito chegado, mas eu fico na minha.
Michael quer dizer quem é, né? A pergunta é quem é como ele. Então, aquele anjo naquele instante está fazendo um trabalho para o Todo-Poderoso e ele recebe aquele nome. Essa questão é mais uma perspectiva humana. Por exemplo, o Eterno tem vários nomes dentro da Escritura. Por que ele tem vários nomes dentro da Escritura? Porque quando ele diz a Moshe, eu serei o que serei. Porque qual era o pensamento semita? Qual era o pensamento das religiões na época? É que se eu sei o nome de uma divindade, eu posso controlar. Eu posso recitar uma certa mandinga aqui, uma benção, maldição, seja lá o que for, e eu vou deixar aquela divindade meia grogue, meia bêbada, e ela vai fazer a minha vontade. Esse era o pensamento deles. Então, quando Moshe pergunta, o Eterno disse, eu serei o que serei. Por quê? Quando Moshe termina de sair do Egito, passa o Mar Vermelho, olha só o que Moshe vai fazer. Moshe tem um cântico, né? O cântico de Moshe, e lá ele chama o Eterno de Yahweh Nissim, ou Yahweh Nissim, que significa o Eterno é minha bandeira, o meu milagre. Então, para aquela ocasião e para aquela circunstância, o Eterno tomou o nome. Ele é a bandeira ou o milagre de Israel. Em outros momentos, o Eterno se revela como Yahweh de Sebaot, quer dizer, o Senhor dos Exércitos, porque ele vai à frente de Israel. Então, o nome que o Eterno toma naquela ocasião, naquela circunstância, isso não delimita a ele ou o seu poder. Os seus anjos podem vir com o nome que ele venha a lhe agradar. Não quer dizer que o nome exatamente daquele anjo seja aquilo ali seja taxativo e morreu Maria Preá. Não funciona dessa forma. Isso é mais a questão da perspectiva humana. Só concluir a questão, responder aqui primeiro uma pessoa, RSJV, pergunta aos pseudo-judeus sobre circuncisão se eles fizeram. Ninguém aqui se identificou como pseudo-judeu. Agora o cara tem que mostrar. Eu não sou judeu, né? Não sou judeu. Eu não entendo que sou obrigado a fazer circuncisão, mas entendo que uma pessoa que queira se tornar judeu, se quiser se circuncidar, é uma questão da consciência dele. A pessoa vai estudar, vai se preparar para não fazer circuncisão com a motivação errada, né? Esse é o problema, né? O judaísmo não ensina que toda pessoa que vai servir o Eterno tem que fazer circuncisão. Então eu não sei nem o porquê dessa Talvez coisa. o pessoal confunde, viu, Kleber? É o seguinte, bora lá. O que é o judaísmo nazareno, o judaísmo messiânico? É um movimento de reforma para o retorno à pregação dos apóstolos, para o retorno das raízes interpretativas da forma como os apóstolos faziam. Isso é judaísmo messiânico. E esse movimento, se a gente partir do pressuposto histórico, lá por volta de 1800 e alguma coisa, ele parte de pessoas que eram judias de fato e de direito, eram filhos e filhas de judeus. Então eles creram em Yeshua e eles começam a anunciar isso, a sua fé, por isso chamado judaísmo messiânico. Então, quando a Igreja Católica, a partir de Inácio de Antioquia, desconfigura a pregação dos apóstolos, se desassocia da pregação dos apóstolos, perde essa identidade que é do Messias judeu. É tão tal que os ícones, as fotos, não digo foto, mas as pinturas e daí por diante, do Yeshua se transformou em Jesus romano porque deram uma característica romana, grega romana. Ele até as vestes mudou. Aonde que Yeshua tinha uma veste romana, rapaz? Mas vai na Igreja Católica, olha lá a foto do suposto Jesus, tá lá o cara, o loirinho de olho azul com vestes romanas. Descaracterizaram Yeshua. Essa descaracterização de Yeshua não é só a questão física, mas de tudo aquilo que ele pregou, daquilo que ele disse. Houve uma descaracterização. Então, quando se fala judaísmo messiânico, é um retorno à fé dos apóstolos. Só lembrando, os apóstolos todos eram judeus. Todos eram judeus. Ah, porque os judeus rejeitaram. Normalmente eu pergunto, quem? Qual foi o judeu que rejeitou? Não, os judeus. Não, especifique aí, porque os apóstolos eram judeus. Os 70 que Yeshua mandou pregar eram judeus. Aqueles 120 que estavam lá em Pentecoste eram judeus. Os 3.000 e lá vai porrada que foram batizados naquele dia eram judeus. E aí, como é que a gente faz? Complicou. Né? Vamos ouvir o Wesley falar um pouquinho, depois eu dou continuidade aqui ao desenvolvimento. Pode falar, Wesley. Maravilha, maravilha.